Olá, queridos amigos. Estamos gravando nesse vídeo a segunda e última parte do capítulo 19, A Serva Fiel, que trata aqui agora dos processos desencarnatórios da irmã Adelaide, trabalhadora no bem, em instituição de caridade e auxílio principalmente às crianças órfãs e aos doentes e desvalidos de uma forma geral, né? Essa irmã, bastante espiritualizada já, a ponto de, no processo de doença em que ela se encontra, ela praticamente já se encontra com um pé aqui na Terra e outro no plano espiritual, tendo uma certa facilidade de conversar com Jerônimo, André Luiz, né, que lhes acompanham o momento do desencarne. Inclusive, vindo ter com ela o Dr. Bezerra de Menezes, né, dado a grande alma que é esta senhora, né? Ela preparada para desencarnar, porém, aqueles que com ela trabalham, os seus amigos, seus auxiliares, né, que detêm nela profunda admiração, a ponto de que aqui a irmã Zenóbia, lá da instituição da Casa Transitória de Fabiano, vai se chamar inclusive de idolatria, né? E nesse episódio nós vamos ver aqui a irmã Zenóbia fazer um pedido para que estas pessoas que estão ali retendo a irmã Adelaide no seu desencarne, que deem a liberdade necessária para que ela possa seguir a sua missão nos planos espirituais, né? Então vamos ver essa segunda e última parte, e esse capítulo 19 já é o penúltimo, né? Na próxima gravação encerraremos o livro Obreiros da Vida Eterna. Recordando, lendo um pequeno trecho ainda do último episódio, a diretora da organização transitória de Fabiano tomou lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. André, então, diz que teve uma oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa irmã Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muitas vezes em nosso instituto de socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração do seu esforço e de sua boa vontade. Ela então endereçou olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente que nos é tão amada permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade que devemos dirigir ao Senhor Supremo em todos os dias da vida. Essa é uma observação muito própria, porque às vezes nos momentos de nossa dor de separação de entidades queridas nossas aqui na Terra, né? Às vezes sabendo que se aproxima o desenlace desse espírito para seguir viagem no plano espiritual, nós, com os nossos pensamentos e os nossos desejos egoístas, retemos essas entidades e dificultamos o trabalho dos bons espíritos no desenlace da irmã, né?
do irmão ou da pessoa querida. Isso é porque nós nos esquecemos, embora façamos a prece do Pai Nosso todos os dias, né? Nós esquecemos do seja feita a vossa vontade e não a nossa. Normalmente nós desejamos a nossa, né? Isso é egoísmo puro. Saibamos seguir na existência terrena e na existência espiritual, sempre respeitando a vontade de Deus, nosso Pai. Lastimo, continua ela, as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade da ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estímulos sublimes na execução do bem, mas há que se evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação de companheira do cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria que vos entregais relativamente a Adelaide, impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor de vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável da autorrealização, e pretestais orfandade espiritual simplesmente por receio de enfrentar a vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converte em companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos. Em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil, criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. A idolatria é, ainda que talvez por admiração, né? Mas não deixa de ser um empecilho à nossa caminhada espiritual, né? Não devemos idolatrar nenhum companheiro nosso terrestre, pois que todos nós estamos a caminho da luz. Mas devemos, sim, sempre respeitar os desígnios de Deus nosso Pai, através dos ensinos de nosso Mestre Jesus. A idolatria em qualquer tempo é sempre sentimento egoísta e prejudicial. Continua a irmã Zenóbia. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações.
Se o ídolo não vos corresponde expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação se as quebrareis inelutavelmente na jornada da ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e previa-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada libertativa. A palavra da irmã Zenóbia causava extraordinária impressão aos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A orientadora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinhos. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio erraríamos de região em região em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez em vista disso, o mestre sábio tinha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes por muitos séculos, em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é a coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como o santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos. Começavam a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo. Afirmo mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no lema da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhes ornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe deponhais na fronte, amiga, a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias
deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia, a compreensão para todas as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança nas esferas mais elevadas. Logo após a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom, diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando aos ambientes comuns sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da orientadora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenobia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente como o pássaro a sentir a extinguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebi a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbio, diz afavelmente o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o afluxo dessas torrentes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, desta forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentio. E com benévola expressão afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida, a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas as suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. Veja que interessante, né? Um espírito da envergadura da irmã Adelaide, ela com a sua consciência de espírito imortal, ela tem a possibilidade e tem a vontade, inclusive, de ela mesma fazer os desenlaces de laços mais fortes que aprendem o seu perispírito no corpo físico. Jerônimo aqueceu satisfeito e, mantendo-nos de vigilância em câmara própria, deixamos-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Eu não sabia, diz André, que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio. Mas o orientador vem em socorro da minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar de desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização.
Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentavam discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denotada batalhadora agora liberta esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inundação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso no abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. E aqui terminamos este episódio 19, A Serva Fiel, com preciosos ensinos a todos nós. E no próximo vídeo gravaremos o último episódio, o capítulo 20, que se denomina Ação de Graças. Obrigado a todos que acompanham esses nossos estudos. Fiquem com Deus e um beijo a todos.